Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Voz de Cristo. Hoje eu vou falar com vocês sobre Vós sois o sal da terra. Com base no livro de Mateus, no capítulo 5 e no verso 13. Jesus procedia com o Sermão da Montanha, onde proclamou as bem-aventuranças. Quando disse aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Essa passagem está registrada no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e no verso 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. A Bíblia tem muitas passagens sobre o sal. É natural que nós perguntamos o motivo que levou o Senhor Jesus a comparar os seus discípulos com o sal. O que ele queria dizer com essas palavras? O que significa ser sal da terra? Vamos procurar analisar nesse estudo bíblico com base nessas duas perguntas acima. Para que possamos compreender esta passagem do Novo Testamento, teremos que ver um pouquinho da história do uso do sal no Antigo Testamento. No original de Mateus, em hebraico, vós sois o sal da terra de Israel. De forma preliminar, gostaríamos de examinar a frase de Jesus: Vós sois o sal da terra. A partir do original, vamos explicar tudo passo a passo. E por qual motivo os seguidores de Jesus seriam o sal de Israel? O sal era elemento indispensável para que os sacrifícios fossem oferecidos no templo em Jerusalém. Sem o sal não havia oferta pela cobertura de pecados, nem pelo perdão e nem pela salvação. E acabando tu, purifica-lo, oferecerás um bezerro sem mancha e um cordeiro do rebanho sem mancha, e oferecê-los-ás perante a face do Senhor. E os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e oferecê-los-ão em holocausto ao Senhor. Ezequiel, capítulo 43, verso 23 e 24. A terra de Israel era e continua sendo uma terra sacrificial, santa, separada, destinada à obra da salvação do mundo. E de fato foi fora dos muros de Jerusalém que foi pago o preço pelo perdão dos pecados. E com o sangue do nosso Senhor, o nosso Mestre, Jesus Cristo, ele no seu corpo se tornou oferta de elevação perfeita em uma aliança eterna, aliança de sal. Pois a oferta pelos pecados necessitava da presença do sal. Os discípulos que têm a missão de proclamar a remissão dos pecados e o perdão e a salvação no nome que está sobre todos os nomes, para que um dia todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Se você é o sal da terra de Israel, ou seja, se você é o sal que tempera a obra redentora da cruz, você está envolvido no plano universal da salvação. Então você está em uma aliança de sal, a aliança eterna por meio do Cordeiro de Deus. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel
oferecem ao Senhor, tenho dado a ti, a teus filhos e as tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, aliança perpétua de sal, perante o Senhor, e para ti e para tua descendência contigo. Números, capítulo 18 e verso 19. O sal representa o nome do Senhor. As Escrituras também são consistentes em mostrar que o Senhor se manifesta neste mundo físico de 3 formas diferentes, como Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, dizer que vós sois o sal da terra também significa dizer: vocês representam o nome do Senhor. Vocês são os representantes de Deus. E vocês são os meus representantes, pois Jesus, Yoshua em hebraico, é eterno na forma humana. O uso do sal na Bíblia. Os antigos hebreus sabiam que a comida era preservada pelo sal. Nas margens do mar da Galileia, onde Jesus acalmou a tempestade, os peixes eram salgados para depois serem exportados. Aqui nós vemos as propriedades antissépticas do sal. Também era bem conhecida pelo povo israelita. Os recém-nascidos eram limpos, com uma mistura de água e sal, conforme relata o livro do profeta Ezequiel. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco fostes esfregada com sal, nem vulto em faixas. Ezequiel capítulo 16 e verso 4. O profeta Eliseu curou as águas de Jericó utilizando o sal. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação desta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más, a terra é estéril. E então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, e não haverá mais nela morte. 2 Reis, capítulo 2, verso 19 a 22. O sal representa o sacrifício de Jesus. Conforme vimos acima, o sacrifício era feito com o uso do sal. O sal é um elemento sacrificial que representa a morte de Jesus na cruz. Ser sal da terra é viver uma vida de sacrifício em favor do Evangelho. Por este motivo que o apóstolo Paulo ordena que tenhamos sal em nós mesmos, tanto no falar como na maneira de viver. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Colossenses capítulo 4, verso 6. Temperar com sal significa falar sempre pautado no sacrifício de Jesus, que prega a justiça e o arrependimento. Mas o que significa o sal se tornar insípido? Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com o que se temperará? Tende sal em vós mesmo, e paz um com os outros. Marcos capítulo 9, verso 50. Levando-se em consideração que o sal é uma referência à obra sacrificial e o plano de salvação, e os discípulos são representantes dessa aliança. Os proclamadores do Evangelho, anunciante da morte e da ressurreição do Senhor. Se tornar insípido
é deixar a aliança. Ser insípido é negar a obra redentora de Jesus. É ter vergonha de confessar o nome do Mestre. É viver na prática do pecado. E se os discípulos deixarem os mandamentos e passarem a viver em conformidade com o mundo, quem vai salgar, representar, anunciar o arrependimento? O discípulo que abandona a fé deixa de ser salvo. E ninguém será salvo sem a aliança que passa pela cruz. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Conclusão: quando nós permitimos que o nosso testemunho seja manchado pelo pecado, então os homens vão andar sobre o nosso testemunho. E nós tornamos absolutamente inúteis para o Senhor e para a sua obra. Como você considera que a sua vida está hoje? Você pode dizer honestamente que a sua vida está como o sal do mundo? Há uma tremenda necessidade de cada filho de Deus ser tudo o que Deus quer que sejamos nestes dias. Temos visto bastante falsidade, hipocrisia para fazer nós sermos inúteis. Nós precisamos ser sal para purificação, preservação, agradável para que o Senhor possa usar as nossas vidas, o nosso testemunho para a sua glória. Que Deus nos ajude a sermos cristãos de verdade. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para você estar a par de todos os vídeos que nós postamos aqui no canal. E que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.